Um testemunho aqui, quando eu fui batizar o Clayton, tá ali, ó. Ele era bem pequeno, assim. Lá na água eu perguntei Tinha pra 12 ele. anos, né? 12 ou 13. É. Lá na água eu perguntei pra ele assim, o que tu quer Tinha ser? 14. O que tu quer ser na presença de Deus? Lembra do que tu disse? Eu disse, eu quero ser um pastor. Glória a Deus. Eu tinha, acho que o tamanho desses aí, um pouquinho mais. Glória a Deus. E hoje, tu não veio aqui por acaso. Vocês não vieram aqui por Verdade, acaso. Jesus. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Aquele irmão ali, ó. Batizei ele e por um instante o diabo tirou ele de nós. Mas aí, olha como é que ele está vindo. Aleluia, Jesus. Deus me disse, vai atrás dele. Glória a Deus. Eu estava lá orando, que não adianta a gente ficar orando e não ter ação. E eu orei, eu disse, Senhor, eu quero ver essa congregação nesse sábado diferente. O Senhor vai trazer mais pessoas. E o Senhor trouxe. Amém, Jesus. Não foi, a gente não veio aqui porque a gente quer, a gente veio aqui porque Deus quer que a gente esteja aqui. Verdade, Senhor. É Deus quem Verdade, traz. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Deus, ele tem uma Verdade, maneira Jesus. de nos atrair. Amém, Ele tem uma Senhor. maneira maravilhosa de nos atrair. E eu estava orando aqui no início, eu disse, Deus vai fazer algo tremendo assim. Glória a Jesus. E eu creio, Glória a Jesus. Aleluia. eu sei que esse Glória a Deus Deus. está aqui conosco. Louvado, glorificado Deus, teu nome, Jesus. Eu sei que Jesus está Verdade, aqui Jesus nessa amado. noite. Aleluia, Senhor. Deus. Aleluia. Eu não sei Glória a Jesus amado. o tamanho da tua angústia e da tua necessidade, Glória a Jesus. mas eu sei que meu Deus, nosso Deus, ele é tão grande. Ele é tão grande que ele pode suprir toda a tua necessidade, toda a tua angústia, o mais profundo do teu coração. Aquelas perguntas que você faz, mas você não consegue resposta. Todas as respostas estão em Jesus Aleluia, Cristo. Jesus. Verdade, Senhor. Ele disse, eu sou o caminho, Verdade, a Jesus. verdade e a vida. Aleluia. Ele disse, eu sou o caminho, ele é o único meio de nós chegarmos a Deus. Aleluia, Jesus. Quando ele disse, eu sou a verdade, as perguntas que você tem na sua vida, os questionamentos que você tem, que você se questiona, você pergunta, por que isso? Por que aquilo? Por que Deus acontece isso? Por que Deus acontece aquilo? Jesus é essa verdade. Glória a Deus. É verdade. E ele que satisfaz o teu coração. Aleluia, Jesus. Você pode andar onde você quiser. Tudo que você experimentar nesse mundo é passageiro. Uma vez eu estava falando na igreja lá, eu me lembrava, quando eu era jovem, estava desviado dos caminhos de Deus, eu me lembrava que eu me arrumava para ir numa festa, me arrumava para, vamos ser bem sincero, Glória a me arrumava Deus. para ir naquela época, vocês vão rir, pode até rir, mas naquela época a gente chamava de discoteca, um som, né? E eu me lembro que eu me arrumava, tá? Naquela época eu tinha cabelo, né? Penteava o cabelo para um lado, eu acho que e tento pentear o cabelo, perdi. Mas eu me arrumava, me aprontava, comprava um tênis de marca, uma calça de marca, e eu ficava olhando no espelho assim, ficava pensando assim, a noite, tinha uma expectativa daquela noite. Hoje essa noite vai ser tremenda, essa noite vai ser, hoje eu vou namorar todas, como diz a história. Mas chegava, encontrava os amigos, era aquela alegria, aquela coisa, mas a noite passava tão depressa. O dinheirinho que na semana toda eu batalhava, eu pagava aquele pagão, pagava para todo mundo. Só que chegava segunda-feira, à noite, o fim de semana tinha passado e a frustração e o vazio continuavam no meu coração. Eu não tinha encontrado no baile o amor da minha vida, né? E tinha jogado o tempo que eu podia estar na Glória a presença de Jesus. Deus. Aleluia, Pai. E eu sei que aqui nós temos um irmão ali que é um especialista em baile, sabe como é que é, né? Era, né? Era, graças a Deus. Amém. Então, hoje eu digo assim, todas as minhas expectativas que eu tinha, eu encontrei em Jesus. Porque a gente pode perder tudo, mas não pode perder Jesus. Aleluia. Então que Deus abençoe o Clayton que tinha esse desejo no teu coração. Eu acredito que no tempo certo, Amém. no tempo certo, porque tudo tem o seu tempo determinado. Glória a Deus. É verdade, Senhor. Aí a Jéssica vai me olhar e vai dizer, mas será que meu marido vai ser um pastor?
se Deus ouviu o que ele falou lá, Deus vai achar um jeito. Eu não sei quando, não sei de que maneira, mas sei que Deus, ele escuta. Ele vê a sinceridade. É E verdade. quando ele falou quando ele era menino, ele falou, a criança fala na sinceridade do coração. É a coisa mais pura que tem uma criança. Ela fala na sinceridade do coração. E Deus ouve a palavra sincera. Quando tu fala alguma coisa sincera diante de Deus, Deus escuta, e Deus grava, e Deus pega e diz assim, ó, isso aqui eu peguei. E no tempo exato, Deus cumpre todas as coisas. Amém, Jesus. Amém? Amém. Então vamos ler aqui a palavra de Deus. Vamos ser muito. Está gravando já? Já está gravando. Vamos ler aqui 1 João, aliás, segunda epístola de João, capítulo 1, e versículo 4. Glória a Deus. Diz assim: eu me regozijei muito porque encontrei a alguns de teus filhos. Pode ficar sentado, sim. Vamos pedir. Que é bom, irmão Deus. Preste bem atenção só. Eu me regozijei muito porque encontrei a alguns de teus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora te suplico, ó Senhora, não como se te escrevesse um novo mandamento, senão o que tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Este é o amor, que andemos conforme seus mandamentos. Este é o mandamento, tal como vos escutastes desde o princípio, para que andeis nele. Porque muitos enganadores têm surgido no mundo, os que não reconhecem que Jesus Cristo veio em carne. Este é um enganador e um falso ungido. Tende cuidado de vós mesmos, para que não percais o que obtivestes, antes recebais completa recompensa. Todo o que comete transgressão e não permanece na doutrina do Cristo, não está nele. Mas o que permanece na doutrina dele, neste está o Pai e o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nele direis bem-vindo, porque o que diz bem-vindo é participante de suas más obras. Amém? Amém, Jesus. Pode sentar. Nós, ao ler essa palavra, eu considero que essa palavra aqui é uma palavra pesada, muito pesada, porque nós temos muitas igrejas, o chamado mundo religioso. Nós temos muitas igrejas, cada um prega de uma maneira, cada um diz isso, diz aquilo. Todos, na verdade, falam de Jesus. Todos dizem que servem a Jesus, né? Mas a diferença está em olhar, por exemplo, para a vida de Jesus e para a vida dos apóstolos. Como viveram os apóstolos? A nossa regra, a nossa baliza, o nosso prumo, né? Onde o prumo, você vai medir se a parede está certa, está correta. A régua, ela vai ver se alguma coisa está... Se você botar uma régua em algumas linhas, tu vai ver se aquela linha está torta ou não. Então a nossa régua, para medir qualquer coisa em termos espiritual, em termos religioso, é a vida de Jesus e dos apóstolos. Se você pegar a vida de Jesus, você vai ver, por exemplo, em primeiro lugar, Jesus nunca pediu dinheiro para ninguém. Correto? Amém. Amém? Amém, Jesus. Jesus, a Bíblia fala dele lá no livro de Isaías. A Bíblia diz que ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos. Ou seja, Jesus, mesmo sendo o Messias, mesmo sendo o Salvador, ele trabalhava. A profissão de Jesus era carpinteiro. E um carpinteiro naquela época era bem sucedido, não ganhava pouco não. Era uma profissão digna. Mas ele trabalhava. E os irmãos vão notar que vocês vão ler os 4 evangelhos, vocês podem vasculhar os 4 evangelhos, e vocês não vão encontrar nenhuma vez, nenhuma pregação de Jesus
ele mandou passar um envelope e pedir algum dinheiro para alguém. A Bíblia fala que um certo discípulo chamado Judas, ele tinha a bolsinha das ofertas, onde o povo chegava e dava as ofertas. Mas a Bíblia diz também que ele tinha essa bolsinha e ele cuidava desse dinheiro, não porque ele tivesse cuidado, mas porque ele era ladrão. Uma certa vez, chegou uma mulher tão amargurada e ela começou a lavar os pés de Jesus com seus cabelos. E a Bíblia diz que ela estava tão amargurada e quando ela tirou aquele vidro de perfume, no ambiente onde eles estavam, exalou aquele cheiro de perfume. E aquele perfume, a Bíblia diz que era um perfume caro. E ela estava lavando os pés de Jesus. E o Judas, o que tinha o dinheiro, a bolsinha, ele disse, que desperdício. Bem que podia pegar esse perfume e vender e dar aos pobres. E o evangelista João, que relatou, ele disse assim, ele falou isso, falando de Judas, ele falou isso não porque ele tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele trazia a bolsa da oferta e porque ele era ladrão. E muitas vezes metia a mão naquela. Mas Jesus, o Messias, o Mestre, ele nunca pediu nada. Amém, Jesus. Quando ele foi cobrado sobre o imposto, ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se tem que pagar os impostos para o governo, que faça. Mas o que é de Deus é o que? É a obediência. A obediência, o louvor, a honra é que deve ser dada a Deus. Ofertas, contribuição para a igreja, é lícito que se dê. Só não é lícito que se faça isso quando está se pregando, quando tem uma reunião da igreja. Vocês vão encontrar o apóstolo Paulo no capítulo 9 de 1 ou 2 Coríntios, dizendo, quando eu chegar, vocês ajuntem as ofertas antes de eu chegar. Põe de separado, no domingo, no primeiro dia da semana, vocês separem o que vocês puderem juntar, para que não se façam as coletas quando eu chegar ou quando eu estiver pregando. Porque os apóstolos, quando eles iam ensinar, eles não queriam misturar dinheiro com a palavra de Deus. Oferta era tirado lá. Se a igreja precisasse de alguma coisa, alguém desse algum donativo, não se podia dar um donativo no momento em que estava sendo ministrada a palavra de Deus, para não misturar as coisas. Eu quero trazer agora para o nosso tempo. O que acontece no nosso tempo? Depois do culto, o que acontece? Vamos passar a sacolinha e vamos ofertar para o Senhor. Vamos pedir os dízimos para a casa do Senhor. Os apóstolos não fizeram isso. Se alguém faz alguma coisa que os apóstolos não fizeram, não pode ser igreja de Deus. Se os líderes não trabalham como Jesus e os apóstolos trabalharam, não pode ser o mesmo exemplo de Jesus, porque João, o apóstolo aqui, ele disse que aquele que diz que está em Jesus Cristo deve andar como ele andou. Como Jesus andou? Jesus, em primeiro lugar, ele como pessoa que liderava, em primeiro lugar, ele não tinha, a Bíblia diz que ele não tinha nem onde recostar a sua cabeça. A Bíblia fala que uma certa vez, Jesus estava passando e 2 discípulos de João seguiram Jesus. E quando Jesus olhou para trás, aqueles 2 homens estavam vindo. E Jesus perguntou, olhou para eles, perguntando como quem pergunta, né? O que vocês querem? E eles disseram, mestre, o que eles disseram? Mestre, onde moras? Né? Mestre, onde moras? Jesus disse o quê? Jesus por acaso falou assim, venha, eu vou mostrar para vocês a minha casa, a minha mansão. Naquela época, os carros eram carros com cavalos, né? Jesus deve ter dito, vou mostrar os meus cavalos de raça para vocês. Vou mostrar a minha carroça da melhor, da mais moderna. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus falou?
Jesus disse assim, as aves têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde recostar a sua cabeça. Ou seja, Jesus não tinha casa. Não era proprietário de casa. Não era proprietário de mansão. Então eu vou trazer um exemplo. Jesus é aquele que Davi falou. O Senhor é o meu? O Senhor é o meu? O Senhor é o meu? Pastor. Só os irmãos estão falando isso. Pastor. O Senhor é o meu? Pastor. E nada me faltará. Amém, Jesus. Então, o Senhor Jesus, Ele é o nosso pastor. E esse pastor não tem casa, não tem mansão. Né? Para dar o exemplo, então nós olhamos para a vida de Jesus e nós vemos que Jesus trabalhava, não tinha casa. E por que ele não tinha casa? Porque ele estava focado no reino de Deus. Ele estava focado em fazer a vontade de quem? A vontade do Pai, como ele dizia. Porque naquele momento ele estava exercendo a função filial. Naquele momento ele era o filho. Então ele tinha que viver como filho e dar exemplo como filho. Ele estava focado em fazer a vontade do Pai. E quantos hoje estão focados, querem ser crentes, querem ser pastores, querem ser pregadores, mas estão focados mais nos negócios financeiros do que nas vidas espirituais. Estão focados em quanto vai render uma pregação, em quanto vai render um evangelho. Se eu chego no lugar e tem poucas pessoas, eles não vão pregar, porque tem poucas pessoas e o recolhimento da oferta vai ser pouquinho. Então, não tem graça. Então, como eu disse, o exemplo maior é os apóstolos. Os apóstolos trabalharam? Trabalharam. Os apóstolos pediram dinheiro? Não pediram. Se você entra num local onde estão explorando, estão vendendo livro, vendendo CD, vendendo jornalzinho, vendendo tudo que é coisa junto com a... Eu não sou contra que façam algo assim para a igreja, mas não no horário, não no momento em que está sendo ministrada a palavra. Não fazer uma propaganda de comida onde você tem que pregar a salvação. Porque o mais importante na minha vida e na tua vida é a tua salvação. Por quê? Por que existe essa palavra salvação? Pensa um pouquinho comigo. Por que existe... Olha aqui para cá, preste atenção. Por que existe essa palavra salvação? Porque alguém está perdido. Glória a Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para ver se enxergava alguém justo. E quando Deus olha do céu, Deus não vê só hoje. Deus vê o passado, o presente e o futuro. Porque Deus é eterno. Ele está na eternidade. Verdade, Ele é Jesus. eterno. Ele é o autossuficiente. Então, todas as coisas, o passado, o presente e o futuro, estão na visão de Deus. Ele vê tudo. E quando ele olhou de lá de cima, a Bíblia diz que ele não viu um homem sequer justo. Amém, Jesus, isso é verdade. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que é destituído? Destituído seja assim, vocês adquiriram bens, vocês têm bens. Aí tem um filho rebelde. Você vai e diz assim, vou te destituir, vou te deserdar. Não vai ter herança. Então o que aconteceu? Deus destituiu os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quer dizer, nós estamos condenados. Nós estamos perdidos para sempre. Não é verdade? Mas a Bíblia diz, mas graças a Deus que por meio de Jesus Cristo nós temos chegado à vida. Graças a Deus que pelo sacrifício de Jesus nós chegamos à vida. Então, nós estamos perdidos. Jesus Cristo se manifestou para trazer a salvação. Verdade, Jesus. Então isso é muito sério, que eu tenho que dizer para vocês, que se vocês não seguirem a Jesus, não aceitarem Jesus,
não estiverem em Jesus quando vocês morrerem, para onde vocês vão? Qual será, a pergunta é essa, qual será o teu destino se tu não estiver batizado no nome de Jesus Cristo, se tu não estiver seguindo Jesus e trabalhando para Jesus, quando Ele voltar, qual será o teu fim? Hã? Aleluia, Jesus. Não estamos brincando de Bíblia. Esses livros aqui, eles não existem somente como algo que está morto, parado num canto. Esse aqui é chamado o livro da vida. Amém, Jesus. O livro da vida significa que fora das coisas que estão recomendadas nesse livro, nós vamos perecer. Aleluia. Certo? E é sério, porque ontem, nos vários cemitérios que você passar, ontem tinha gente que não estava lá e hoje está lá. Lá no cemitério tem sepultura de todo tipo de idade. Tem gente com 10 anos que está lá morta. Tem gente com 19, com 20, de todas as idades. Por isso que a pregação da salvação é séria. Perdão. No livro de Hebreus, o escritor de Hebreus diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. 3, 7 e 8. Há mais ou menos uns 20 dias atrás eu peguei 3 jovens numa corrida de Uber para a Estância Velha. Eu estava testemunhando para eles de algo que tinha acontecido comigo e perguntei: alguém de vocês é desviado dos caminhos de Deus? E um rapaz começou a se gloriar. Eu sou desviado, mas eu era um obreiro da casa do Senhor. Eu fazia isso, eu fazia aquilo. Eu fiquei escutando ele. Ele disse: mas hoje eu estou afastado. Diz ele: hoje eu estou afastado, mas eu quero dizer por irmão, eu estou ligado. Mesmo afastado, eu estou ligado. Eu disse: não, filho. Ele disse: não. Se tu disse que tu era um pregador, tu disse que tu era um obreiro, e tu encostou a tua arma, ou seja, tu encostou a tua arma, o diabo está matando, e tu encostou a tua arma. E tu disse que tu está ligado. Se tu tivesse ligado, tu não estava falando isso. Ele ficou quieto. E quando chegamos lá, larguei no destino, quando ele virou as costas, eu disse: ó, rapaz, só vou dizer uma coisa para ti. Não te esquece que hoje Deus falou contigo, tu não pegou meu carro em vão. Aí disse: tá bom, irmão. Baixou a cabeça. Então, por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o teu coração. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Não endureça o teu coração. Eu não sei se o irmão Elias se lembra de um irmão chamado Mauro, também um gordão. Claro, sim. Esse rapaz chegou na porta da igreja lá um dia e disse assim: pastor, um dia tu pregou o nome de Jesus para mim e eu quero me batizar, eu quero que tu me batize. Acho que você conheceu o Mauro, um gordão que morava perto. Um gordão que morava lá, meio perto de vocês ali. Eu acho que era meu vizinho. Ele disse assim: eu quero que o senhor me batize. E naquela época eu disse assim: pois é, mas a gente tem que marcar isso não. E se eu morrer amanhã, como é que fica? Quando ele disse isso, eu fiquei temeroso. E peguei os irmãos, fomos lá e batizamos ele. 3 meses depois esse rapaz morreu. Meu Deus. E ele estava ali, cheio de saúde naquela época. 3 meses depois aquele rapaz morreu. E se eu não batizo ele? Deus ia requerer das minhas mãos o sangue dele. Por isso que, ao invés de ficar numa igreja pedindo dinheiro, se importando com a vida financeira, com a roupa que as pessoas vestem, porque já olha fulano, em vez de ficar se importando com essas coisas, se importar com a salvação das pessoas. Porque nós somos mortais, hoje nós estamos aqui. Essa pandemia mostrou quanta gente foi embora nessa pandemia. Glória a Jesus. É um vírus, é um mal. Mas veja bem, Deus está falando através disso. É verdade. E nós, que estamos vivos aqui,
Será que Deus não está dando uma oportunidade para nós? Glória a Deus. Será que Deus não está dizendo, eu vou dar uma chance para vocês fazerem alguma coisa para mim, começarem algo novo? Eu estava orando essa semana, estava dizendo, Deus, eu estou cansado de ser o mesmo, eu quero ser diferente, eu quero ser melhor para Ti, porque eu não estou satisfeito do jeito que eu sou. Deus, eu tenho errado tanto, mas eu não quero continuar errando. Eu quero algo novo na minha vida. Então, veio essa doença, veio essa enfermidade. Eu sei que eu saí um pouco fora do que eu ia falar, mas Deus me trouxe para essa direção. Não posso voltar atrás. É importante que a gente identifique qual é a verdadeira doutrina, qual é a verdadeira palavra, aquela que se preocupa com a salvação verdadeira e não com quantas pessoas ganham. Não quanto as pessoas podem dar. Ah, eu vou investir naquele casal, porque aquele casal, eles ganham um bom salário e 10% do salário dessa gente vai manter essa igreja. Não é dinheiro que salva a pessoa. O que mantém, que salva é Jesus Cristo. Porque Glória a Jesus. se a pessoa dá, por exemplo, uma pessoa se converte numa igreja e ela ganha 10 mil reais. Quanto que ela vai dar de dízimo? 10%? Quanto? R$1.000. R$1.000. Bom, se aquele irmãozinho que ganha R$1.000, né, ele fizer um pecadinho lá e alguém chegar e dizer, ô pastor, aquele irmão lá, ele não pode estar cantando mais lá na frente, porque eu vi ele lá numa zona lá. Aí o que vai acontecer? Eu vou dizer, não, vamos conversar com ele separado, não vamos afastar ele. Se eu afastar ele, morre aqueles R$1.000 que não recebia. Então é condicionado. Ou tem uma família grande, aquela família soma e dá um bom dinheiro, toda aquela família deita. Você pode notar, você pode chegar nos lugares, existe isso. Aquela família deita e rola, manda na igreja, manda no pastor. E o pastor não pode falar nada, porque aquela família dá um bom dinheiro. Porque eles não estão preocupados com a salvação. Eles estão preocupados enquanto entra. Por isso que muitas igrejas fecham, porque não tem muita gente e não tem lucro. Então não interessa. Só interessa onde tem multidão. Então, para atrair as multidão, se faz show. Se faz coisas que atraem. Hoje as pessoas não são atraídas mais pela palavra de Deus. Elas são atraídas porque tem um show, tem alguém que canta bem. Entendeu? Tem uma boa guitarra. Pode notar que sempre é uma irmã bonita que vai cantar. E daí o pessoal já com uma irmã, às vezes uma irmã de 45 anos, mas a maquiagem dela faz com que ela pareça ter 19. E tudo isso são atrativos que fazem as pessoas não estão indo para serem salvas, as pessoas estão indo para se entreterem, né? É verdade, Jesus. Verdade. O pessoal abandonou o baile, não vai mais no baile, vai na igreja, mas está um baile igual. Porque dança tem e todas aquelas coisas que tem no baile tem lá, tem diversão para os jovens, por exemplo, tem que ter diversão para os jovens. Os jovens têm que ter lazer no culto. O jovem pode ter lazer até fora, pode ter na igreja até um local onde tem um local para os jovens ter lazer. Mas não na hora do culto. Na hora do culto é hora de ouvir sobre a vida espiritual. É hora da pessoa ficar consciente, a pessoa parar e pensar, meu Deus, para onde eu vou se eu fechar os meus olhos hoje? Os jovens eles têm que ter conhecimento da palavra e ler a palavra e saber que se eles não seguirem o Mestre Jesus e a vida do Mestre Jesus, se eles partirem amanhã, eles vão para um lugarzinho muito quente chamado inferno. E esse lugar existe. É claro que a pessoa morre agora não. Quando vier o juízo final, aí sim vai ser decretado. Porque agora todos morrem e todos dormem o sono da morte. Porque quando a pessoa está morta, ela não vê o tempo passar. Para aqueles que dormiram, quando Jesus voltar, eles vão dizer assim, poxa, mas... Porque vai ser a vida do Senhor Jesus, ela vai ser como? Ela vai ser num abrir e fechar de olhos. Pode ver que quando você dorme, você não vê o tempo passar, né? Vou tirar um soninho.
tirar um soninho de meia hora. Quantos já aconteceu isso, né? Vou tirar um soninho de meia hora, se deita ali daqui a pouco. Poxa vida, você acorda para falar, passou quase uma hora dormindo. Tu não viu o tempo passar. Assim vai ser o sono da morte. As pessoas vão morrer nos seus pecados e vão se acordar no dia do juízo. Por isso que o nosso tempo de se arrepender, de seguir a Deus, 1000 anos depois, né? é hoje. Vai se passar, aquelas pessoas que morreram há milhares de anos atrás, elas não estão vendo o tempo passar. O tempo só passa para nós que estamos vivos. Glória a Deus, é verdade. Por isso que a Bíblia diz assim, que Jesus breve voltará. Porque quando você partir e você abrir os seus olhos no dia do juízo, você vai dizer assim, poxa, mas eu não tive tempo. Muita gente que morreu jovem vai dizer assim, mas Deus, mas eu tinha só 20 anos. Mas foi os 20 anos, tu nunca me ouviu falar de mim? E vai ter muito crente que dizia, Senhor, Senhor, Senhor. Muito crente que vai dizer, eu pregava no teu nome, eu fazia milagre no teu nome. Vai se apresentar para Jesus, já vai vir querendo abraçar Jesus. Ô Senhor, Jesus, para aí, nem te conheço, cara, não sei quem tu é. Ah, não se lembra de mim? Eu era o pastor fulano de tal, pastor João e tal. Não te conheço. Afastai-vos de mim, vós que praticaste iniquidade. Ele diz, porque tive fome e não me deste de comer. Estive nu e não me vestiste. Entendeu? Estive doente e vocês não foram me visitar. O apóstolo Tiago diz que a verdadeira religião pura e imaculada com Deus é essa de visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Então Jesus vai se lembrar de todas essas coisas. Não adianta o quanto a pessoa prega, o quanto a pessoa fala. Eu estava falando no carro com o irmão ali, o irmão estava ouvindo. Não importa o quanto a pessoa prega, é o que a pessoa faz. E nós temos falado isso aí nessa semana. O que nós precisamos, o que nós que estamos aqui precisamos fazer? Nós precisamos dar um basta com a nossa vida enfadonha. Com a nossa vida de estar sempre fraco, né? Sempre sendo o angulista. Ah, tô fraco. Nós temos que mudar isso. Nós temos que chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu não quero mais essa vida. As pessoas... Não adianta eu dizer para as pessoas, olha, eu mudei, hoje eu estou um santinho. Não, as pessoas têm que ver em mim. As pessoas têm que ver em você, que houve uma transformação verdadeira em você. Verdade, Jesus. Se você continua sendo aquele que espragueja a qualquer momento, ainda não houve transformação em você. Se eu continuo sendo aquele que eu espraguejo, eu fico com raiva, eu tenho ódio, ainda não houve transformação em mim. Se eu sou aquele que vive a vida toda reclamando, vive a vida toda murmurando, tudo que acontece eu estou murmurando, não houve transformação verdadeira em mim ainda. Se eu ainda falo mal do meu irmão, não